O sentimento de culpa é vamos dizer, é uma sensação que nós temos de que fizemos alguma coisa que não era para ser feita. Tomamos alguma decisão que não deveria ter sido tomada. Fizemos uma escolha que não deveríamos ter feito. O sentimento de culpa, ele é positivo quando nos chama a atenção e a gente, sempre que possível, acolhe em nós mesmos esse sentimento e muda de comportamento, não é? E muda de procedimento, uma vez que sabemos que estamos prejudicando alguém e principalmente a nós mesmos. O sentimento de culpa é uma questão muito íntima e cada pessoa, cada espírito, encarnado ou desencarnado, traz em si esse estado de consciência, por assim dizer. O grande problema é o sentimento de culpa quando é muito carregado de forças negativas que empurram o indivíduo para abismos, empurram o indivíduo para situações tenebrosas e muitas vezes até mesmo para cometer o suicídio. Aí você vai me perguntar, e como é que isso ocorre? São pessoas que cometeram determinadas atitudes e quando o sentimento lhe cai, quando ele toma consciência disso, ele não suporta conviver com aquela realidade. Ele não suporta conviver com a realidade de que fez um mal tão grande a alguém, fez um mal tão grande a tantas pessoas, cometeu uma atitude hedionda, cometeu um crime grave contra uma comunidade, contra um pai, um filho, contra uma mãe, contra um irmão, enfim. O sentimento de culpa é uma coisa muito particular. Como todos nós somos espíritos imperfeitos, como todos nós somos espíritos calcetas, devedores, eu tenho repetido isso aqui e vou repetir sempre, 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 devemos buscar caminhar pelo caminho do bem, devemos buscar caminhar pelo caminho da luz. E que caminho é esse? Seguindo o Mestre Jesus. Não há outro caminho. Por isso que os espíritos, ao serem indagados por Allan Kardec sobre qual seria o homem na Terra que poderia ser seguido como exemplo e modelo da humanidade, os espíritos responderam: Jesus de Nazaré. Pois muito bem, todas essas pessoas que cometem erros graves, todos nós cometemos erros graves, mas algumas gravidades são pontuadas em determinadas escalas. Bom, vamos começar primeiro de outra forma. Em algum momento em nossa vida, seja nesta encarnação ou em outra encarnação, ou em outra, sabe lá Deus, né? Que nós somos imortais, em algum momento nós vamos tomar consciência. Em algum momento nós estaremos em condições de cair em si. Isso é a lei da vida, é lei de Deus. É isso que era chamado antigamente, e algumas pessoas chamam de temer a Deus. Temer a Deus significava, e significa para algumas pessoas, não seguir a lei de Deus, né? Mas eu uso outra linguagem. Eu penso que Deus é um grande professor que mandou vários mensageiros e manda todos os dias para que a gente siga. E nós temos o Evangelho, que é uma boa literatura a ser lida e a ser seguida. Então, todas as nossas atitudes são em algum determinado momento, passado em um crivo, em uma peneira, para ver se nós agimos no bem ou no mal, e para que a gente vá se corrigindo. Isso é uma questão de natureza lógica, senão não teria sentido nenhum a reencarnação. Reencarna, não. Nós reencarnamos com o intuito
com uma ideia de fazer melhor. Quando você perde um ano no colégio, você vai repetir o ano para passar e não para perder de novo. Não é assim? Então a reencarnação funciona assim. O sentimento de culpa é uma sensação, volto a repetir, que a gente sente de que cometeu alguma falta muito grave. E isso, inexoravelmente, ou seja, de uma forma ou de outra, isso virá cair em cada um de nós. Não tem jeito. É a lei da vida, é a lei de Deus. Por isso é que eu bato sempre na mesma tecla, que a justiça divina, ela é perfeita. Não existe falha em Deus. Deus é a perfeição. E nós estamos sob ad judice, estamos sob a jurisprudência de Deus, exatamente porque, como Ele é nosso Pai, Ele pode nos guiar e orientar. Deus não castiga ninguém. Mas quando a consciência nossa está mais aclarada, mais educada, e cai em si, né? Cai a ficha, como a gente diz popularmente hoje em dia, né? De que nós cometemos um erro, tem muita gente que não aguenta. Tem muita gente que não aguenta nesse momento do sentimento de culpa e às vezes vai de fato para situações muito difíceis, muito complicadas. Existem pessoas que eu conheço, que eu conheci, que cometeram suicídio por conta do sentimento de culpa, que não conseguiram sustentar. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, se você sabe que está fazendo alguma coisa errada, mude de comportamento, enquanto é tempo. Se você está fazendo alguma coisa errada e não tem consciência disso, não há problema algum. Em algum momento você terá consciência, e aí vai cair esse sentimento de culpa. É feito um balde que você joga dentro d'água para suspender a água, para vir à tona. Ninguém foge à lei de Deus. Ninguém escapa, porque está dentro da nossa própria consciência. Eu bato a mão na cabeça assim, mas a consciência é todo o ser. É que aqui fica mais claro a gente entender. A nossa consciência, ela cobra a gente posturas, atitudes, que sejam atitudes educativas, atitudes proativas, atitudes amorosas, atitudes benfazejas, igual a Jesus. É o exemplo, é o modelo, é o guia. Então, há de chegar um determinado momento que você vai cair em si, ou aquele que cometeu o crime vai cair em si, que cometeu a falha muito grave vai cair em si, e pode não sustentar. É por isso que é importante viver a vida pautado sobre um critério, sobre uma ética, porque em determinado momento vai cair a cobrança, não é? Tem gente que quando recebe o extrato de cartão de crédito começa a gritar e perde o juízo, o cartão de crédito da consciência é muito pior. É muito pior. Então é melhor andar no caminho reto, no caminho da luz, no caminho do Mestre Jesus, de que dizer, estou nem aí, eu vou chutando lata, Deus não é delegado de polícia, né? Deus é Pai. E como todo pai bom, Ele quer que a gente cresça. E para a gente crescer, dói. Olha, para a gente crescer, para amadurecer, dói muito, não é fácil não. E como dói? Então nós precisamos estar com os pés muito firmes no chão, para que a gente não caia no buraco. É por isso que Jesus disse um dia, né? Pode um cego guiar outro cego? Os dois não vão cair na cova, ou seja, os dois não vão cair na buraqueira, né? Se referindo que sempre teria alguém para nos guiar, para nos dar uma luz, para nos dar algo além, nos dar um alento, uma melhor oportunidade de enxergar a vida. Então nós não devemos procrastinar, nós não devemos adiar a tomada de decisão de andar no caminho do bem e fazer o melhor.
porque a cobrança virá. E essa cobrança pode nos deixar com um sentimento de culpa tão assodado que a gente não pode não resistir. E aí vem doenças das mais diversas ordens, não é essa a nossa proposta aqui, mas vem doenças, tumores, vem enfermidades, porque o corpo é apenas um repositório, o corpo é apenas um que recebe todas as pancadas que a alma recebe. É uma espécie de um mata-borrão. Se você tem 70 anos, você sabe o que eu estou falando. 60 também já sabe, né? Se tem 40, não sabe o que é um mata-borrão, porque o mata-borrão era uma coisa que era usada antigamente, quando a gente escrevia com caneta de tinta nanquim, de tinta que pingava assim, a pena molhava, e a gente passava aquele mata-borrão que era para absorver o excesso de tinta, para não molhar o documento, não borrar o documento. Então o corpo é como se fosse um mata-borrão, ele guarda todas as coisas. É por isso que o sentimento de culpa leva a gente muitas vezes a doenças graves, a enfermidades severas, porque ele é um mata-borrão do espírito. É por isso que os nossos pesadelos são terríveis, porque nós não estamos no corpo. O espírito está fora do corpo, vivenciando uma experiência. Então faça o melhor, faça o bem, faça o bom. Nada que você fizer de errado fugirá à corretiva da lei de Deus. Nada. Engana-se quem pensa que engana a Deus. Ele deixa um abraço e muita confiança em que você esteja seguindo o Mestre Jesus. Muita paz. Muita paz.